Você vai receber uma mensagem aí, é só clicar em aceitar, tá bom? Bom, deixa eu começar aqui. Bem-vindos a todos. Meu nome é Suelen, eu sou advisor ou orientadora aqui no Education USA, no Brasil, e hoje nós temos este webinar aqui, onde nós vamos falar sobre como financiar os seus estudos no ensino superior nos Estados Unidos. Então, nós vamos estar falando sobre custos, bolsa de estudo, ajuda financeira, como aplicar, bastante informação. Então, depois da apresentação, no final, se vocês tiverem perguntas, essa oportunidade para fazer perguntas, vocês também podem usar o chat para escrever as perguntas, tá bom? Nós temos um grande privilégio de ter aqui junto conosco a Katie, que é da University of Arizona. Hey, Katie, can you introduce yourself? Yeah, of course. Hi, everyone. So happy to be here with you today. My name is Katie. I'm our Director of International Admissions at the University of Arizona, and I'll talk a little bit more about our institution later on. Thank you, Katie. Bom, a Katie vai falar algumas vezes em inglês, tá? Ela também está aqui para responder perguntas, tá bom? Mas eu vou falar bastante do conteúdo aqui em português, tá? Então, vamos lá. Para quem não conhece a rede Education USA, nós somos uma rede do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Nós somos um programa governamental importante para a missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil, tá? E nós temos escritórios espalhados em 170 países, e aqui no Brasil temos mais de 40 escritórios. Atualmente eu estou em um dos escritórios em São Paulo, tá bom? Nossa missão é oferecer informações que são precisas, que são atualizadas, imparciais, tá? Por ser um programa do governo, nós não temos afiliação com nenhuma universidade específica. Nós damos informações sobre todas, tá? E aqui é especificamente sobre educação superior. Então, se você tem interesse em graduação, mestrado, PhD, você está no lugar certo. Alguns dos nossos serviços, nós fazemos palestras que nem essa aqui que você está participando hoje, tanto em webinars quanto presencialmente em escolas e eventos. Nós fazemos orientações personalizadas, onde você pode marcar um horário com um orientador como eu, para te ajudar durante o seu processo de aplicação. Nós também fazemos traduções certificadas dos seus documentos, que são aceitos em todas as instituições dos Estados Unidos. E o mais legal, na minha opinião, são as feiras que a gente tem normalmente uma vez por semestre, onde tem instituições americanas que participam para você fazer perguntas e saber mais informação. Inclusive, vamos ter um no final desse mês, e no fim dessa apresentação eu vou te passar o código para você se inscrever. Então, vamos lá. Eu gosto de começar com alguns fatos interessantes sobre o ensino superior nos Estados Unidos. Atualmente, tem quase 1 milhão de alunos internacionais que estudam lá. Estados Unidos é o país que mais recebe alunos do exterior para fazer seus estudos lá, e desses 1 milhão, atualmente, 14.500 são brasileiros, tá? O Brasil, em ranking de mandar alunos para os Estados Unidos, está em número 8. Então, representantes das universidades sempre estão procurando os alunos preparados para poder estudar nos Estados Unidos. Por que que muita gente quer estudar lá? Uma das razões é porque tem mais de 4.700 instituições de ensino superior. É muita opção de programas, tá? Para você ter exatamente o que você busca. Eu vou deixar agora a Katie falar um pouco da instituição dela. Katie, go ahead, tell us about the University of Arizona. Yeah, like Suellen just shared, there are thousands of institutions in the United States. And so I feel very lucky to work at one of them, the University of Arizona. So we are considered a large public research institution. There are over 50,000 students who now study on our campus, so very large. And we're a research school, which means the vast majority of our classes are going to involve hands-on research, trying to solve today's
modern problems. We're ranked number 20 in the United States for public research. And just to give you an idea of what that means, that's about a $700 million investment each year in research and advancing all of the different programs that we have. And so that's a key to our institution and what we do. University of Arizona is located in the city of Tucson. According to the map there, you can see we're way down at the border with Mexico in the southwest United States. So this is going to be a hot, sunny, laid-back destination. Lots of those prickly cacti that you'll see if you come to Tucson to visit. And there's about 6,000 international students who study with us. About 4,000 of those actually come to Arizona and join us on campus. So we won't go into modality too much today. We're really going to talk about cost, but where you study is also a big part of that cost. So it's something to think about. And yeah, I'm excited to share a little bit more about Arizona as we present today. Awesome, thank you, Katie. Então, se você tem interesse em ir para uma universidade onde tem uma concentração de pesquisa, a University of Arizona é uma opção muito legal. E depois você pode fazer perguntas para a Katie, tá bom? Ela vai estar falando durante a apresentação comigo. Então, vamos lá. Na apresentação está dividida em algumas partes. A primeira parte vai ser sobre o seu planejamento financeiro. Tem 4 fatos que é importante você saber sobre ajuda financeira. A primeira é que não tem faculdade de graça nos Estados Unidos, tá? Até mesmo as universidades que são públicas, que nem a University of Arizona, são pagas, tá? Alguém vai ter que pagar essa universidade. O fato número 2, geralmente é a família ou o aluno quem paga a maior parte do seu estudo, tá bom? Isso é comprovado e eu vou te mostrar daqui a pouco um pouco desse estudo. Terceiro, bolsas de estudo existem e variam bastante, inclusive dá sim para você estudar de graça nos Estados Unidos. E o quarto é que ninguém paga a universidade sozinho. Então, seja você, a família, com bolsas, você com outra instituição de fora, sempre existe algum meio aí para pagar, porque nós sabemos que não é barato estudar nos Estados Unidos. Então, a gente precisa buscar maneiras de ajudar nessa parte financeira. De acordo com o Open Doors Report, tá? É um site onde tem informação de estatística sobre bolsas, sobre admissão de universidades americanas, tá? Se você olhar aqui, a maioria dos recursos financeiros vem pessoal ou família, que é esse verdinho aqui. O amarelinho ou laranja é da universidade, tá? Então, seja com bolsas. E o vermelhinho é do governo ou universidade. Então, como vocês conseguem ver, a grande maioria dos alunos que estudam nos Estados Unidos pagam os seus estudos sozinhos ou com a família, tá? Por que que é importante você saber disso? Isso também acontece aqui no Brasil, tá? Com universidades privadas. É importante você saber que, mesmo com essa estatística, existe ainda possibilidades de ajuda financeira, tá bom? Que pode ajudar você a cobrir 100% ou pequenas porcentagem da sua cost of attendance, que é o custo total para você estudar nos Estados Unidos. E mesmo que você não consiga nenhum tipo de ajuda da universidade, você não precisa pagar sozinho. Existem outras formas de pagar também, tá? Lembram-se que receber uma bolsa de estudo é um reconhecimento e um privilégio. Como vocês estão vendo aqui, é uma pequena porcentagem de pessoas que conseguem isso. Então, é um grande privilégio vocês atingirem isso. E é muito comum nas universidades vocês receberem bolsas parciais, tá? Bolsas 100% são mais concorridas. Então, vamos começar aqui. Para você começar a pensar em onde você estudar, você tem que pôr na sua cabeça que é muito importante essa decisão de aonde você vai estudar, tá? E para nortear o processo de determinar a sua viabilidade financeira, você tem que pensar em algumas perguntas, tá? Aqui está uma das perguntas. Qual é o cost of attendance?
Cost of attendance é o total, mensalidade, moradia, tá? Qual é o orçamento anual da minha família para a educação? Tá? Muito importante você falar com os seus familiares. Número 3, existe algum tipo de ajuda financeira para alunos internacionais? Isso de acordo com cada instituição. Então, é muito importante você sempre perguntar para a instituição, você tem ajuda financeira para alunos internacionais? 4, a ajuda financeira disponibilizada é suficiente para viabilizar a minha educação? Como eu mencionei antes, existem bolsas parciais. Então, se você ainda precisa de mais bolsa, aonde mais que você vai buscar outros tipos de bolsa, tá bom? E a última pergunta, o que devo fazer para acessar essa ajuda financeira? Certas bolsas têm certos requisitos. Então, é muito importante você fazer essa busca, tá bom? Para que você possa responder essas perguntas aí, você precisa se familiarizar com esses conceitos aqui, tá? Cost of attendance, como eu mencionei, é o custo de estudar e viver em um local. E expected family contribution é o que a sua família ou você consegue ajudar financeiramente. E como que você sabe que você precisa de ajuda financeira? A ajuda financeira vem quando o total do estudo menos o que você consegue contribuir define se você vai precisar dessa ajuda financeira ou não. Ou seja, se você fazendo essa continha, o seu total for zero ou positivo, então você não precisa de financial aid, tá bom? Financial aid é para quem precisa por necessidade financeira, tá? Agora, se der negativo, aí nós vamos ver as possibilidades de você conseguir uma bolsa. Aqui no Education USA a gente usa 5 passos, é uma metodologia para ajudar você a se organizar durante seu processo de candidatura. A número 1 é conhecer suas opções. Número 2, encontrar formas de custear seus estudos. 3, preparar sua candidatura. 4, solicitar seu visto de estudante. E 5, preparar sua ida para os Estados Unidos, tá? Para que você possa verificar a questão financeira, primeiro é necessário você montar uma lista com suas opções de universidades com que você quer candidatar, tá? Essa escolha vai ser considerada aspectos acadêmicos, financeiros, sociais, de forma de formar uma melhor maneira de atender o seu perfil e criar uma lista personalizada. Durante esse processo de criar sua lista, requer muito tempo e dedicação de você, tá? Normalmente, para graduação, a gente diz 1 ano de preparo, e para pós, de 8 a 10 meses de preparo. O que vai nisso financeiramente? Orientação, se você precisa de ajuda durante a aplicação, o número de universidades que você vai aplicar, cada uma tem uma taxa, tá bom? Localização, cada estado nos Estados Unidos tem, cada estado tem a sua moradia que vai variar em preços também, tá? Segundo passo, que é o passo mais importante que a gente está falando hoje, é encontrar formas de custear os seus estudos, tá bom? É muito importante vocês sentarem com seus familiares e fazer primeiro um orçamento familiar, entender quanto que vocês podem ajudar durante esse processo. Como eu mencionei antes, é muito importante vocês buscarem o cost of attendance de cada universidade em sua lista. Então, você não precisa, é importante vocês não saber somente a mensalidade, mas o custo total, com moradia, equipamentos, alimento, tudo o que você precisa para poder gastar durante esse processo. Importante você ver com cada universidade de sua lista se eles oferecem bolsas para alunos internacionais. Existem muitas bolsas para americanos, mas para internacionais nós somos um pouco mais limitados, tá bom? Então, isso também vai te ajudar a definir melhor sua lista e te ajudar durante o processo de aplicação.
E, claro, o custo do processo, não só para aplicar para as universidades, mas o processo para o seu visto, o processo para você conseguir moradia, tudo isso vai em conta. Terceiro passo é começar, então, a sua candidatura, tá bom? Durante a candidatura, você vai ter realizações de provas. Normalmente são 2 provas. Em nível de graduação, bom, nos 2 níveis, vocês precisam fazer a prova de proficiência em inglês, que é um custo alto, tá bom? E nível de graduação, temos o SAT ou ACT, tá bom? E nível de pós, nós temos o GRE, GMAT, e outras provas de acordo com o seu programa. Tudo isso tem um custo, um preparo, tá? Tradução dos seus documentos também é um outro, algo para se pensar e colocar aí na sua listinha. E formulários, tá? Se você for aplicar para ajuda financeira no nível de graduação, tem certos formulários em plataformas que são pagos, tá bom? Então, tudo isso são coisas para se considerar durante a sua preparação para a candidatura. Depois que você é aceito pela universidade, você recebe uma carta, um e-mail dizendo que você foi aceito, dizendo também se você foi considerado para algum tipo de bolsa, quanto a bolsa você ganhou, e você vai precisar confirmar para a universidade se você vai realmente ir à universidade. Para confirmar, tem uma taxa de confirmação. Então, é um jeito de você garantir sua vaga ali na universidade. Também vai ter outras taxas que você vai ter que pagar, incluindo seguro médico, tá? Algumas universidades vão pedir já para você pagar a mensalidade da universidade e também reservar a moradia, seja no campus ou fora do campus. Quando você for solicitar seu visto de estudante, você vai precisar ter um passaporte, caso você não tenha, isso também tem um custo. Você vai precisar fazer um agendamento no site da embaixada ou consulado mais próximo de você e pagar uma taxa do visto, que chama SEVIS, tá bom? Tudo isso são todas coisas, de novo, gente, para você se considerar. Não é só a mensalidade, tem tudo isso que faz parte do processo. Passei. E aí, quinto passo ficou para trás, eu acho. Espera aí. Acho que trocou sem querer. Aqui. E o último passo, a ida para os Estados Unidos, que inclui vários gastos, né? Para você viajar. Você talvez vai ter que tomar vacinas, fazer exames médicos, de malas, seus produtos pessoais, comprar passagem, dinheiro para você fazer sua viagem, transporte, tudo isso tem que levar em consideração, tá? Então, esses são os 5 passos para vocês terem uma ideia financeiramente para se preparar. Então, eu tenho aqui algumas palavras no meu glossário que vocês vão ver bastante durante o processo de candidatura, que é importante vocês reconhecerem, tá? Tuition é o valor anual ou semestral que os alunos pagam para poder estudar na universidade. Fees é uma taxa menor cobrada pelos serviços da universidade. Room é a sua moradia, seu aluguel. Board é suas refeições. Supplies são os equipamentos, como equipamentos eletrônicos, livros. E cost of attendance é tudo isso junto, tá bom? Vamos falar um pouco sobre a diferença entre o ensino superior no Brasil e nos Estados Unidos. A primeira coisa é que as instituições brasileiras públicas não têm mensalidades, não tem custo nenhum. Já nos Estados Unidos, eles são pagos, tá? E muitas vezes é até mais caro que universidades privadas, tá? Eles são são um pouco mais barato para quem é residente do estado, tá bom? E somente quem é americano normalmente é residente do estado. Instituições privadas no Brasil são pagas e nos Estados Unidos também. Para vocês terem uma ideia de custo, eu coloquei aqui uma instituição dos Estados Unidos que é pública, a University of Florida,
que tem aí um custo total de $45.000 por ano, tá? Isso aqui são totais em dólares. E coloquei o preço de uma instituição privada de São Paulo, que tem aí uma média de $27.000 por ano. Então, vocês veem aqui já a grande diferença de custos entre instituições do Brasil e dos Estados Unidos. É bastante dinheiro, por isso que é muito importante vocês se organizarem financeiramente e saber da onde você vai conseguir ajuda para diminuir esses custos aqui dos Estados Unidos. Aqui tem custos de alguns tipos de universidades nos Estados Unidos, tá? Nós temos instituições privadas, que nem aqui é um exemplo, a University of Chicago, que está em base $80.000 por ano. Nós temos o Liberal Arts College, que são instituições menores focadas em áreas humanas, e temos a Baldwin College, que está mais ou menos quase $74.000 por ano. Nós temos instituições públicas, como a University of Arizona, com 58 mil, e temos community colleges, instituições de 2 anos, como a Tacoma Community College, de 22 mil. Então, quando vocês perguntam, mas quanto custa? Vai variar entre estado, entre instituição, entre curso, tá? Então, depende muito, tem muitos fatores. Katie, do you want to say anything about the total cost of attendance for University of Arizona? Yeah, so it definitely is sometimes a little scary when you look at just cost of attendance because it is a big number. And so when we're talking about cost of attendance, we're planning to include every dollar that we expect you to spend over the course of the year. But when you think about your overall net cost for your degree, you have to take into the number of years that you're going to be studying. So in many of these cases, you're timesing this by 4 for an undergraduate degree. Now, community college is a little bit different. It's a great pathway to get started with a US degree, but it's only going to be those first 2 years. So if you have to take into account that, let's say you start at Tacoma Community College here at that lower rate, you then would want to go on to a University of Arizona or University of Chicago afterwards to finish your degree. And that tuition is going to go up because you change from a community college to a 4-year institution. So just something to keep in mind. Often you have more resources at a 4-year institution, a lot more support. I mean, we're a really big school. You also want to take into account size and how much maybe support services you'd have. But at the end of the day, it is going to be a financial investment. And I think that's the purpose of this slide, to reiterate that it's unfortunately not free. It's going to cost a little bit of money in order to earn that high quality degree. Exactly. Thank you, Katie. Bom, e aqui nesse slide fala um pouco sobre a moradia e um pouco das diferenças entre algumas cidades. Temos aqui no Centro-Oeste Chicago, tá? Esse aqui é um aluguel mensal em Chicago. Na costa leste nós temos Nova York, que é o mais caro, uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, se não do mundo. Sudeste, nós temos Tucson, Arizona, tá? Com um aluguel bem mais em conta. E no lado noroeste temos Seattle, Washington, tá? Que também tem um custo um pouco mais baixo. Katie, can you talk here about the cost of living index and what that is? Yeah, so cost of living index, when you think about the United States, there are so many different cities and states that you can live in, and each of them has a different cost of living. And that's going to include all things related to your living expenses. So it's not just like your rent for your housing, it also includes your food, your utilities, cost of transportation, if you're taking public transit, for example, and any healthcare or traditional consumer spending. And so I listed Chicago first because Chicago is considered like the very middle of the road for the United States. It has a cost of living index of 100, which means that is kind of the average across the entire country. Then you go to places like New York, where it is substantially more expensive to live. That has a cost of living index of 128, which means it's 28% more expensive than a traditional city in the US. And it's also important to take into account about how much money that means monthly in order to live, so that
monthly rent, $3,200 per month just to pay your rent is a lot of money. Tucson is considered a large city. We have about 1 million people, and we're just below the national average for living at 97.7. So we'd be considered a little bit more affordable. But of course, there are substantially more affordable cities than even Tucson, but oftentimes you probably haven't heard of them because they're just smaller cities in the US, and that's okay too. I'm originally from the state of Wisconsin, and a lot of those cities are quite small, and so we don't often think about places like Madison or La Crosse, Wisconsin, but they're going to be even more affordable than your larger cities like Seattle, Tucson, Chicago, or even New York. So something to look up when you're thinking about going to a university is cost of living for that city to see how it relates to the rest of the country. Thank you, Katie. Então, é muito importante vocês pensarem mesmo onde, que estado, que cidade a instituição que você quer aplicar está e os custos de morar nessa cidade. Agora nós vamos falar sobre os recursos e os tipos de financiamento. Fique à vontade em tirar fotos das telas para vocês guardarem, especialmente um pouco mais para frente vai ter vários links de bolsas e organizações de bolsas também que vocês podem depois dar uma olhada, tá? Bom, eu coloquei aqui mais ou menos todos os tipos de financiamento, financial aid, que existe nos Estados Unidos. Por nome aqui. Então, nós temos scholarships e grants, que são bolsas com descontos na mensalidades que são oferecidas pelas instituições. Então, isso vai ser definido, pode ser definido por necessidade financeira, pode ser definido por mérito acadêmico, pode ser definido por, se você é um aluno de artes, então, por talento, pode ser também bolsas esportivas, se você for jogar algum esporte, tudo isso se encaixa aqui. Existem organizações externas que também você pode aplicar e conseguir bolsas, ajuda financeira externa, como fundações, associações, empresas, tá bom? Muitos que fazem pós-graduação buscam conversar com as suas empresas onde trabalham atualmente para ver se ajuda com esses custos, tá? Em nível de mestrado e PhD, nós temos fellowships e assistantships. Um fellowship é como um presente, tá? No nível de mestrado e doutorado, e tem muitas vezes a possibilidade de ter uma bolsa 100%, que cobre tudo, sem ter nada em troca. Normalmente isso é por mérito acadêmico mesmo, tá? E financeiro junto também pode ser considerado. Assistantship é uma bolsa oferecida também para mestrado ou doutorado, para trabalhar como assistente de pesquisa ou ensino, junto com o professor. Então, a compensação vai ser a isenção da mensalidade. Então, você trabalha e, em retorno, você não precisa pagar a mensalidade. De novo, é só no nível de mestrado e doutorado. Nós temos loans, que são empréstimos, linhas de créditos que são disponibilizadas para alunos internacionais, especificamente. E sobre trabalho, tem duas coisas importantes. Trabalho remunerado, que é dentro ou fora do campus, quando é fora do campus, tem que ser um CPT ou OPT. O que é isso? CPT é um trabalho durante seu curso relacionado à sua formação acadêmica que é aprovada pela universidade. É como se fosse um estágio pago, tá? E você pode fazer isso com visto de estudante. Ou OPT, que é na conclusão do seu curso, você pode trabalhar fora do campus com o seu visto de estudante, dependendo da área, de 1 ano até 2 anos depois da sua formação, tá? Mas o mais comum é que os estudantes internacionais só podem trabalhar no campus universitário por até 20 horas por semana, tá bom? Katie, do you want to tell them about fellowships and assistantships in the University of Arizona? Yeah, definitely. So when it comes to these positions that often fund your education, they'll cover tuition, maybe even give you a salary for your cost of living.
these are often going to be at the graduate level. So they're very common for students who are pursuing a doctoral degree, a PhD, and oftentimes they can be available for students pursuing a master's, but it depends on the field of study. So an assistantship can often be research or teaching based. You might be asked, for example, to teach an entry-level course in your department, and you do that work and then you get paid for it and have your tuition covered. A research position is often paired with a faculty member who has a lab, for example, and you assist with their research project and advance their research project with their support. Fellowships are somewhat similar. These are also positions often granted by a faculty member in their department to assist with other support services. Fellowships can be up to 100% where they're ensuring that all of your cost of living and your tuition is going to be covered during the course of your career. Now, one thing I will say is that fellowships and assistantships may be offered for the duration of your program, and sometimes they're just offered for the first year with the option to be renewed. So at the University of Arizona, for example, many of our programs will say you have an assistantship and we're guaranteeing it until you finish your PhD program. That's really important because you don't want to run out of money halfway through a doctoral degree. So be sure to ask the question, does my program have my assistantship for the duration of my studies? Or what do I need to do to keep retaining that every single year? Thank you, Katie. Então, uma coisa que eu também quero enfatizar aqui é que você não pode depender de trabalho para cobrir esses custos maiores da mensalidade, tá? Por conta de que, por lei, os alunos internacionais só podem trabalhar no campus universitário por 20 horas, tá? Então, muitas vezes, esse dinheiro que eles ganham trabalhando é dinheiro para gastar com coisas do dia a dia, como aluguel, comida, celular, gastos pessoais. Can I add something on that as well, Yeah. Sue Ellen? Uhum. The only thing I want to mention, and this goes back to the location of where you study, is minimum wage. So one thing to keep in mind in the United States is that there is something called minimum wage. It's the minimum amount of money that we pay you per hour, and that differs greatly by state. And so your campus job will earn you more money in some states versus others based on how much money the state requires that you get paid. So it's just another research tip, and be sure to look up what is the minimum wage in the state where I might be working. In Arizona, for example, it is $15 per hour. This is the minimum amount of money that we have to pay you if you have a campus job. Yeah, awesome. Thank you, Katie. Então, agora eu queria só dar uma visão para vocês entenderem um pouco dessa disponibilidade de dinheiro, né, que as universidades têm. Então, eu dividi aqui em universidades maiores e menores. As maiores, as vantagens é que tem muitos graduandos, muitos alunos. Portanto, para nível de mestrado e PhD, eles precisam de muitos assistentes de ensino. Então, quer dizer, quanto mais vagas de assistente, mais opção de bolsas, tá? Quer dizer também que a pesquisa é muito forte, como a University of Arizona, lá a pesquisa é bem forte. Então, quer dizer que lá também tem muitos assistentes de pesquisa, tá? E isso também quer dizer que tem uma variedade de oportunidades de pesquisa na instituição. E qual a desvantagem disso? Que tem muitos candidatos, portanto, tem uma concorrência muito forte, tá? As universidades que são menores, e menores eu estou falando em números, tá? Não em área. Tem menos candidatos, tá? Mas é aquela ideia de peixes grandes em um lago pequeno, que esses poucos candidatos são candidatos muito fortes, concorrendo todos pela mesma vaga, tá? Pela mesma bolsa. Então, isso é algo para se considerar. Tem uma ajuda disponível para estudantes de doutorado do que para estudantes de mestrado. Por quê? Porque a universidade tem um compromisso de longo prazo para alunos de PhD, e também melhores habilidades de pesquisa. Normalmente, um PhD é mais de 4 anos, tá? E um mestrado é uma média de 2 anos. Eles também têm um investimento que eles fazem em pesquisa científica. Então, por isso que a maioria das bolsas vai para nível de doutorado, tá?
Estudantes de ciências da área de STEM, STEM é Science, Technology, Engineering e Math, tem mais opções de bolsas e ajuda financeira do que estudantes de artes e humanidades, tá? Então, se você é dessa área, tem mais oportunidades para você. Agora aqui nós temos um glossário, tá? De 3 palavras muito importantes de vocês saberem. É algo que às vezes é um pouco difícil para a gente entender, mas é importante, tá? As, as instituições se colocam em categorias financeiras e usam essa palavra para definir o tipo de ajuda que eles oferecem. Então, nós temos instituições que são need blind e temos instituições que são need aware. Qual a diferença? Need blind quer dizer que a sua capacidade de pagar a faculdade não vai afetar suas chances de ser aceito na instituição. E sua renda familiar só vai ser analisada depois que o aluno for aceito, tá? E aí a instituição vai cobrir qualquer custo que a família não pode pagar. Então, normalmente são bolsas 100%, full rides, que a gente gosta de dizer, que vai ajudar o aluno a não ter nenhum custo aí com a universidade. Então, essas são instituições need blind. Need aware ou need sensitive quer dizer que a sua capacidade de pagar a faculdade pode sim afetar suas chances de ser aceito, tá? A sua renda familiar é analisada antes do processo, antes de você ser aceito pela universidade, e é levada em consideração tanto a necessidade financeira quanto a disponibilidade de fundos que a escola tem. Então, são 2 coisas que eles estão olhando, tá? E need-based é só o tipo de bolsa de auxílio financeiro que é oferecido para os alunos com base nas necessidades financeiras, tá? E normalmente não é por mérito acadêmico, é por necessidade financeiras mesmo. E aí é feito tudo através de formulários de auxílio financeiro. E é isso. Katie, could you explain a little more about the differences between these 3 vocabulary words, I guess? Yeah. So I think that the top 2 are more so defining the institution and the way that they review you for admission. So an institution that does not want to see your finances at time of your application is often considered need blind because your ability to pay has nothing to do with your ability to be admitted. Need aware wants to see your financial capability in order to make a decision on you as as a potential applicant and admitted student to that institution. A lot of schools, like the University of Arizona, for example, we don't really fall into either one because we do not meet like a need gap, but we also don't look at your need when you apply. So we're technically need blind, but we're not going to fill the gap for your need based on like what you're able to pay and what you can't pay. So that can be kind of confusing because some institutions might be neither. And then need-based, if you do need additional financial support, you're going to want to look for need-based scholarships. These are scholarships that are entirely based on your ability to pay, where a merit-based scholarship is going to be based on your academic record. And so if you do need additional scholarships and maybe you don't have a high academic merits or you don't want to rely solely on those, you would want to look for need-based scholarships. Thank you, Katie. Então, agora a gente vai ver a lista de instituições, primeiro que são need blind, que oferecem essa bolsa 100% sem precisar ver as informações financeiras, tá? Então, nós temos aqui uma lista de 3, 6, 7, 8 universidades. É pouco, gente. Lembra que eu falei que tem 4.700 instituições? Somente 8 são need blind. Quer dizer que a admissão aqui para essas universidades são bem baixa, dos alunos que aplicam, poucos são aceitos, tá? Então, essa é a lista atualmente. A Brown University vai ser need blind a partir de 2025. Instituições need aware que contribuem para a sua necessidade financeira, então são aquelas instituições que você fala assim, eu consigo ajudar com X, aí a instituição vai cobrir o resto, tá bom? São essas aqui, tem 6 instituições aqui, tá? Inclusive a conhecida UPenn, e, de novo, uma lista muito pequena que oferece esse tipo de bolsa.
E para vocês entenderem um pouco dessa instituições que são need aware, tá? Eu tenho aqui um exemplo. Vamos supor que o aluno foi aceito na Universidade 1 e se candidatou para auxílio financeiro, para financial aid, tá? Ele se candidatou lá. Essa universidade, uma dessas aqui anteriores que eu mostrei, atende 100%, porque ela é need aware, tá? Então, como que vai ficar essa continha? O custo da universidade é $85.000 por ano. A família, baseada no que eles preencheram no formulário, só pode contribuir 25 mil. Quer dizer que a necessidade financeira demonstrada do aluno é de $60.000 por ano. Essa universidade 1, dessa lista anterior, deixa eu mostrar rapidamente, dessa lista aqui, dizem que eles vão pagar esses 60 mil para o aluno que vai estudar lá, tá? Então, essa é a diferença entre need aware e need blind. Vamos falar agora um pouco dos diferentes tipos de bolsa e ajuda financeira. Uma das maiores é a need-based, ou need-aware, que são alunos que precisam de bolsa por conta de necessidades financeiras. E os critérios que eles levam em consideração é a renda familiar, tá? E também a escolaridade dos pais. Isso é colocado tudo nos formulários que vocês fazem a aplicação. Então, você faz a aplicação nos formulários financeiros. Nós temos 2 para alunos internacionais, um que chama CSS Profile e o outro é o ESFA, tá bom? E você também precisa comprovar sua renda. Então, você vai precisar de documentos financeiros que vai ser colocado nesses formulários, como, por exemplo, a sua declaração de imposto de renda. Tudo isso vai definir o quanto a universidade vai poder te oferecer de bolsa. Katie, what can you say about this? Yeah, the piece I wanted to add here is that many students ask me before they've applied for admission, can I get a need-based or additional merit-based scholarships? And the biggest answer is that you often have to first be admitted before additional awards open up to you. So we do offer a merit-based scholarship at time of admission, and I think we talk about that on the next slide. But any additional awards, which often come into these need-based awards or just additional funding, the student does have to be admitted and then they can apply for additional awards, but they have to apply for them. So many students miss out on money because they don't know that they have to submit another application. So always keep in mind and be sure to ask your institution, do you have extra funding and how do I apply for it? And often you have to be admitted in order to take those steps. Great, thank you. Então, agora nós vamos falar sobre uma bolsa que todos os alunos são considerados quando eles aplicam automaticamente, que é bolsas baseadas por mérito acadêmico, tá? O que é considerado para essa bolsa? Normalmente, as pontuações dos testes padronizados para graduação é o SAT ou ACT, para pós é o GRE, GMAT ou outros, de acordo com sua área. As suas notas do seu histórico escolar, papéis de liderança, seja no seu trabalho, em projetos que você fez, seu impacto social na sua sociedade, na sua cidade, na sua escola, no seu trabalho, se você é da área artística ou esportiva, o seu talento, tá bom? E realizações, projetos, pesquisas que você fez. O processo seletivo é um processo holístico, então eles levam em consideração não só as notas, mas tudo como um total, tá bom? Para definir quanto eles vão te oferecer de bolsa por mérito. E como que é a aplicação? A aplicação normalmente é automática, quando você faz a aplicação para a instituição, você já vai ser considerado por uma bolsa, e às vezes eles pedem coisas adicionais, como redações, cartas de recomendação, que ajuda a potencializar ainda mais a sua aplicação para conseguir mais bolsa. Katie, what about University of Arizona merit scholarships?
Yeah, so we offer a merit-based scholarship for our undergraduate students, and it is based on GPA. GPA stands for grade point average, and it's the scale that we use in the United States for grading. And so we would recalculate your grades into our GPA scale and then automatically award you the scholarship at time of admission. So we do that automatic consideration, no need for an additional application in this case. One thing to keep in mind on merit-based scholarship is whether they are renewable or not. So that means that do you get the scholarship just once at the beginning of your degree, or do you get it every year until you graduate? And so we're an example of a renewable institution. So if on the screen here, let's say you have a 4.0 GPA, which is 22,000 US dollars, you will get that every year for all 4 years for a total of $88,000 contribution from the institution. So definitely make sure if you have a renewable or a non-renewable award and how they calculate that GPA. We're using just your grades in high school, for example, in this case. Thank you, Katie. E para aqueles que querem saber como que fica a sua nota com o GPA, vocês podem mandar um e-mail para nós que a gente pode explicar mais sobre isso, tá? Agora vem a hora que vocês podem tirar fotos da tela, porque eu vou mostrar vários recursos, tá bom? Esse slide aqui é informações de algumas instituições dos Estados Unidos que oferecem a mensalidade estadual para os estudantes internacionais. Então, são universidades públicas que oferecem a mensalidade estadual. Então, você não vai ter que pagar o out-of-state tuition, você vai pagar in-state tuition. Então, temos aí algumas opções, inclusive esse Florida Brazil Linkage Institute, que é para brasileiros qualificados, tá? Que podem pagar mensalidades estaduais em algumas instituições na Flórida, tá bom? Aí nós estamos agora, vou passar vários links de recursos, tá? Primeiro é um importante que chama o Financial Aid for International Non-Citizens, que é um site onde tem uma planilha com dados sobre bolsas e Financial Aid que foram fornecidos para os estudantes internacionais em diversas universidades nos Estados Unidos. Então, lá você vai ver os dados dos anos anteriores, de quantas bolsas foi dada, em qual instituição, para você ter uma ideia. E aí nós temos vários outros sites, organizações que oferecem bolsas, tá? Onde você pode fazer pesquisas de bolsas. Aqui tem outro slide com mais sites, tá? Eu gosto de falar bastante sobre o Fulbright Commission, que é do governo americano, que é uma rede só de bolsas acadêmicas. Temos o Roll Fund, que é uma organização de empréstimo para alunos internacionais, tá? Porque você não pode tirar empréstimo nos Estados Unidos, gente. Tem que ser através de uma organização que oferece para alunos internacionais, tá? Nós temos a American Association of University Women, que é bolsa especificamente para mulheres, tá bom? Nós temos a Fundação Estudar, que é bolsas de uma organização brasileira, tá? Nós temos o Instituto Lean, que é bolsas para mestrado em Business, MBA, mestrado de Direito, que é o LLM, e mestrado em Jornalismo, tá? E o Empower Mulheres em STEM, bolsas para mulheres que são da área de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática. No Education USA, nós temos o programa Oportunidades Acadêmicas, que é um programa que apoia alunos que são academicamente qualificados, mas sem condições financeiras para arcar os custos do processo de candidatura, tá? Tanto para graduação quanto para pós-graduação, que é mestrado e doutorado. E nós, claro que no final, nós queremos que todos sejam aceitos com bolsas de estudo, e como eles não têm como arcar com necessidades financeiras, normalmente eles estão buscando bolsa 100%, tá? As inscrições desse ano já passaram, mas nós abrimos todo ano esse programa, normalmente no fim do ano, entre novembro e dezembro, então fique de olho aberto no nosso site. E o que cobre esse programa?
Nós damos toda a orientação personalizada com o aluno, tá? Nós damos todos os materiais de estudos para as provas, pagamos todos os custos das taxas de envios de documentos, as taxas de aplicação, nós pagamos todas as taxas das provas que você tem que fazer, tanto SAT, ACT, TOEFL, tá? Nós pagamos todo o transporte e acomodação para as provas, então se você mora longe de um local para fazer a prova, a gente ajuda com esses custos, e fazemos a tradução dos seus documentos acadêmicos, tá? Tudo isso é incluso no programa Oportunidades Acadêmicas. E a última parte é a aplicação para o auxílio financeiro, tá? Quando você aplica para o Financial Aid, no nível de graduação, normalmente você tem que solicitar ele através de uma plataforma, que é aquelas duas que eu mencionei, o ISFA e o CSS Profile, tá? São plataformas que você tem que pagar uma taxa para poder aplicar, tá? E lá você vai colocar todo o seu perfil financeiro da sua família para a instituição definir o quanto vai oferecer de bolsa de ajuda financeira, tá? Normalmente, os documentos que eles pedem são uma declaração de imposto de renda dos pais e seus, se você tiver, extratos bancários, contra-cheques, e tudo isso tem que ser traduzido para o inglês, tá? E só para você, uma atenção aqui, que quando você solicitar ajuda financeira, antes de receber uma oferta da universidade, quer dizer que você está precisando de auxílio financeiro, tá? Então, você faz isso antes de mandar a sua aplicação total. E aí, é muito importante você consultar os sites de cada instituição que você for aplicar da sua lista, para ver o prazo, tá? Todos eles têm uma data, um prazo para você aplicar. Então, como a Katie falou, tem muita gente que esquece que tem que aplicar, esquece do prazo e aí perde dinheiro por causa disso, tá bom? E para aplicação para auxílio financeiro externo, que nem daquelas organizações que eu mostrei, também tem os prazos. Então, é muito importante você verificar. E, normalmente, para instituições externas, existem bolsas que você pode aplicar para depois que você recebeu a carta de aceitação, você viu que você precisa mais de auxílio, existem programas que você pode aplicar para conseguir essa bolsa. E hoje, vocês todos que estão aqui têm um presente. Temos um desconto do TOEFL IBT, um cupom de $20 usando esse cupom aí, SUSA Advisor 20, tá? O prazo de inscrição é 31 de agosto, tá bom? Você só tem que entrar no site do TOEFL, tá aqui, e fazer o seu registro usando esse código aqui, você ganha $20 de desconto. E aí você pode fazer a prova do TOEFL até dia 30 de junho de 2024. Então, você não precisa fazer a prova até dia 31 de agosto. É só o prazo de se inscrever, tá bom? Então, usem esse código, $20. O teste do TOEFL não é barato, mas $20 ajuda um pouquinho. E nossos recursos, nós temos um Video Library que tem vários vídeos, incluso esse aqui de hoje, que está sendo gravado, vai para lá, está no YouTube também, você pode achar várias informações. Nós temos o Essay Writing Resource Center, que é um recurso no nosso site, de graça, que te ajuda a escrever redações, tá? Tem 9 módulos lá que te ajuda a escrever. Aqui está a nossa feira, que vai acontecer agora no fim de agosto, e no Rio, em Brasília e em São Paulo. Nesse semestre vai ser só essas 3 cidades. É gratuito, tem mais de 40 instituições americanas participando, então inscreva-se através do código. Is the University of Arizona participating or no? Not this year, right? I will be in São Paulo, so I'm You will be in São coming. Paulo. Yeah, so if you want to meet Yay. me in person, I will be in São Paulo in 2 weeks. Awesome. Então venha conhecer a Katie, que ela vai estar aqui em São Paulo, dia 31 de agosto. Vai ter palestras, vai ter a feira, vai ser muito bom. Aqui estão os nossos eventos desse mês. Então, hoje a gente teve a nossa palestra aqui, vai ter palestra com a Princeton, palestra sobre o TOEFL, palestra sobre a ACT, várias palestras. A gente sempre tem alguma coisa acontecendo para te ajudar. Para quem é da área de RI,
políticas. Se você tem interesse em fazer um mestrado nos Estados Unidos nessa área, eu recomendo muito esse webinar aqui da Princeton University, que oferece bolsa 100% para mestrado e doutorado, tá? Então, participe desse webinar aí, dia 21 de agosto. E nós temos o Platão Education USA. Se você quer falar como um orientador, que nem eu, é só você ver na agenda que dia vai ter o plantão e que horário e entrar na plataforma do Zoom para fazer as suas perguntas de graça, tá bom? Aqui está a nossa agenda, onde tem todos esses eventos que eu mostrei, que também está no nosso site. E é isso, galera. Aqui está o nosso contato aqui de São Paulo. Você pode mandar e-mail solicitando uma reunião, tá? Para marcar uma orientação. Você pode fazer qualquer pergunta que você quiser. É só mandar um e-mail, marcar um horário com a gente. Siga nossas redes, especialmente o Instagram, que a gente coloca muita informação. Katie, any last words? I just want to say thank you for including me. The University of Arizona is a public institution. You know, unfortunately, we don't have those full we don't have full scholarships for undergraduate students, but we still feel really great about offering up to 22,000 US dollars to students. And at that graduate level, if you're looking for a master's or any graduate degree, consider starting a PhD because you are able to get so much more funding. Many of our PhD students have assistantships and opportunities where they can get their costs completely covered, or at least the vast majority. And that is a really great opportunity that we can offer you for graduate students coming to Arizona. But I'm excited. I hope I get to see some of you in a few weeks. If you're looking for a unique destination in the US, somewhere that's a little maybe hotter, a little more unique landscape, then the University of Arizona could be a great place. And so I hope you'll reach out to Sue Ellen, and she can always pass on my information, so you have that as well. But I'd love to hear from any of you. Thank you so much, Katie. E só 5 minutinhos aqui para responder o que está no chat, porque a gente já passou do horário. Sobre os quartos, normalmente aqueles custos que a gente mostrou é um quarto, tá? É custos de um aluno, tá bom? Aqueles que a gente mostrou de moradia é para um aluno. Eu não vou mandar essa apresentação por e-mail, mas essa apresentação vai estar gravada e você pode ver no nosso YouTube. E se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer outra coisa, só manda um e-mail para a gente que a gente manda a informação, tá bom? Nesse e-mail aqui que está na tela. Como o programa Oportunidades Acadêmicas avalia condições financeiras? Isso depende, Suzana. Eles vão olhar, eles vão pedir vários documentos financeiros, vão pedir informação sobre seu aluguel, sobre conta de luz, conta de água. Eles definem basicamente que você não consegue pagar os custos da candidatura, porque a candidatura tem vários custos. Se você não tem como pagar um teste do TOEFL, por exemplo, de acordo com as suas necessidades financeiras, eles vão definir isso, tá bom? Santa Catarina, talvez algum dia. E é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, mande um e-mail aqui para o São Paulo, @educationusa.org. Espero que essa apresentação te ajudou de alguma maneira, te deixou com a mente um pouco mais clara, mais leve, e com esperanças também de poder estudar algum dia nos Estados Unidos, tá? Que é possível, eu posso dizer isso, que é possível, eu estudei lá, eu vejo alunos todos os dias aplicando e sendo aceitos com bolsa, tá bom? E qualquer dúvida é só chamar a gente. Muito obrigada por estar aqui hoje. Tchau, tchau, gente. Thank you, Katie. Thank you, everyone. Have a great day.